todos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que estejam bem, gozando de saúde e prontos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Espírito protetor, pedindo que aumente a nossa compreensão para as palavras do Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O Evangelho de hoje nos fala de 3 passagens em que Jesus enfatiza a humildade, como sendo a principal virtude a ser desenvolvida para a melhor aprendizagem do espírito em conquistar sua felicidade. Ele toma a criança como exemplo de simplicidade do coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Essas palavras estão em Mateus, capítulo 18, dos versículos de 1 a 5. Então, se chegou a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, pediu alguma coisa. Ele lhe disse: que queres? Respondeu ela: dize a esses meus 2 filhos que se assente no teu reino, à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Disseram eles: podemos. E ele lhes disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice. Mas no que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos. Mas isso é para aqueles que o meu Pai tem preparado. Quando os 10 outros ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Mas não será assim entre vós. Mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em redenção de muitos. Essas palavras encontramos em Mateus, capítulo 20, dos versículos 20 a 28. E a terceira passagem. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para fazer sua refeição, e aqueles que estavam lá o observavam. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes essa parábola: quando fores convidados a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que ali outra pessoa mais digna do que tu, convidada pelo dono da casa, que vindo a este e a tu, pede: dai o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidados, irás e vais tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa.
porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Já essas palavras encontramos em Lucas, capítulo 14, itens 1, 7 a 11. No livro de Antônio Luiz Saião, Elucidações Evangélicas, temos nestas palavras de Jesus mais uma lição de caridade, de amor, de amparo ao fraco, de fé, humildade e simplicidade. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos, disse ele. Aquelas palavras suas significam: não procureis vos elevar pelas vossas próprias forças, porque elas vos trairão. Não acrediteis valer mais do que vossos irmãos aos olhos do Pai. Nem desejeis sobrepor-vos a eles. Procurai, ao contrário, ajudar-vos a se elevarem, dando-lhes o melhor dos conselhos, o exemplo. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus, advertiu o Divino Mestre. Quer dizer, se não abandonardes as ideias e tendências humanas, não chegareis à perfeição. A criança é símbolo de inocência. O pensamento de Jesus ao serviço de tal símbolo era este: se não vos fizerdes simples e inocentes, o orgulho vos impedirá a entrada no reino dos céus. Ou não sereis moralmente perfeitos. Quando disse: aquele que em seu nome recebe uma criança, recebe-o a ele, quis significar que, pondo-nos ao alcance do fraco e do simples, de partilharmos com este o que possuímos de inteligência, em força, em saber, tê-lo-emos a Jesus ao nosso lado. Adenauer Novaes, no livro Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo Divino, nos fala: a receptividade para que conheçamos as coisas e percebamos o mundo à nossa volta deve conter a máxima disponibilidade do espírito para aprender. Para integrarmos o saber resultante de uma experiência, é necessário pôr-nos todos os conhecimentos já adquiridos a postos, para que a nossa mente proceda à alquimia necessária ao processo de aprendizagem. Saber é integrar conteúdos, mesclando a outros existentes na consciência e no inconsciente. A mente humana armazena o saber do espírito que lhe é necessário para que atue nas diferentes dimensões em que transita. Nenhum conhecimento novo pode ser adquirido sem que haja outro que contenha elementos básicos de compreensão da ideia que se pretende absorver. O mundo mental necessita da experiência externa para cotejar o que aprendeu, renovando-o a serviço da evolução do espírito. Quanto mais o espírito investir em experiências que lhe resultem na integração dos saberes superiores, que lhe tragam a sensação de bem-estar, melhor proverá sua conexão com o divino. Aprender e evoluir e reter o conhecimento, reunindo condições que envolvam determinação, paciência, concentração, desejo sincero de apropriar-se do novo, além de apurar os sentidos para o objeto de interesse. Quem quer aprender deve estar pronto para descentrar-se, sair do seu natural egocentrismo, adotando uma atitude empática. A alusão à criança, na fala de Jesus, também pode lembrar a leveza, a condição de permanente busca pelo que a rodeia,
tornando-a permeável a tudo o que toca. O convite a tornar-se um bom aprendiz na vida corresponde a ser um bom exemplo para aqueles que compartilham a sua existência. A predisposição para aprender é um estado natural do espírito que nos prepara para assimilar o que a vida nos oferece de bom. A criança não somente o estado de escuta permanente, como também tem o desejo constante de aprender, cujas condições são necessárias para alcançar a maturidade. Ser maior não quer dizer o contrário de ser humilde, ou adotar uma postura arrogante diante da vida e das pessoas, mas sim assumir a responsabilidade de quem é e dos atos que pratica. É também integrar em sua identidade a consciência de que deve dar sua cota de colaboração na construção de um mundo melhor. Ser maior não é incompatível com a condição de criança, pois todos temos em nós um potencial que necessita crescer e desenvolver-se e tornar-se apto. Maiores são aqueles que já desenvolveram a humildade na alma, que sabem quando devem optar para que o outro prevaleça. Ser maior é saber ser menor quando a experiência assim exige, sem se humilhar, sem se submeter ao ridículo, anulando-se desnecessariamente. Quem é o maior contribui significativamente para a sociedade, engajando-se em experiências que promovem o desenvolvimento e o fortalecimento de suas intuições. Sua sabedoria é naturalmente compartilhada, favorecendo a que outros ampliem suas concepções a respeito do funcionamento do universo, da vida, do comportamento humano e principalmente da relação entre o ser humano e Deus. Do livro Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, no capítulo Teu Lugar, temos a explicação da terceira situação citada por Jesus. Quando fordes convidados para as bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai o vosso lugar a este. Qual o teu lugar na mesa? Qual a tua posição no universo de ti mesmo? Essa grande proposta feita pelo Mestre nessa parábola. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas têm te levado a direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e agir? Tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado os ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Essa inadaptação que sentes é fruto do teu deslocamento íntimo por não acreditares nas tuas potencialidades. Achas-te incapaz não por seres realmente, mas porque te fazes surdo às tuas escolhas e preferências oriundas da tua existência. Vale considerar que, por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação, quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto, e depois concluímos o restante ao nosso bel prazer, criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam dos nossos objetivos. Quem encontrou o seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a sua própria fronteira e, consequentemente,
Não ultrapasse o limite dos outros, colocando em prática o amor ao próximo. Para que encontres o teu lugar, é necessário que tenhas a simplicidade lúcida e o despojar dos teus enganos e fantasias. Fará com que encontres a autêntica humildade. Para não tenhas que ceder o teu lugar a outro, é indispensável que vejas as coisas como elas são realmente e que uses o bom senso como ponto de referência para o teu aprimoramento e para a tua percepção da verdade como um todo. Procura em ti mesmo, eis a possibilidade de achares o lugar que te pertence perante a vida excelsa. Kardec comenta no Evangelho que grandeza e pequenez, segundo a doutrina espírita, se invertem. Os grandes aqui na terra são os pequenos no céu. E os pequenos, os grandes no céu. O valor com o qual Deus acolhe seus eleitos é espiritual. O que constitui grandeza no céu são as virtudes. O paradigma espírita parte do princípio cristão da modéstia e da humildade. Ser o menor, situar-se entre aqueles que servem, entre aqueles que sentam no último lugar, enfim, propugna os versos do esquecimento de si mesmo. O principal é nos instruir, estarmos sempre abertos a aprender o que as palavras de Jesus tentam ensinar à nossa alma, para chegar ao nosso Criador com humildade, simplicidade e vontade de nos tornar melhor. Agora, vamos vibrar pelo nosso planeta, para que os nossos governantes tenham boas intuições, possam tomar boas decisões. Vamos vibrar por locais como hospitais, abrigos, presídios, locais onde impera a dor, o desequilíbrio, a desavença. Que a paz e a harmonia possam acessar esses locais. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pela nossa comunidade, parentes, amigos e por aqueles que têm alguma coisa contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para aquele local onde ela se faz mais necessária. Obrigado, Jesus, que veio até nós ensinar como viver melhor e ser feliz, mesmo estando passando por atribulações que, no fundo, fomos nós mesmos que causamos. Obrigado ao nosso Pai Maior pela paciência, pela sua benevolência, para que possamos nos tornar melhores e mais felizes. Obrigado a você que nos acompanha nesse estudo, o nosso carinho, o nosso abraço e o desejo de muita paz.